O que hoje conhecemos como União Europeia nasceu como uma grande aposta na paz, em um cenário onde a Europa se esforçava para superar as profundas marcas deixadas pelas duas grandes guerras mundiais. Sua história se iniciou em 9 de maio de 1950, com a famosa Declaração Schuman, que lançou a ideia de uma nova forma de cooperação política e econômica para a Europa, o que tornaria inimaginável haver novas guerras entre as nações europeias. Daí nasceu, em 1952, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Mas o verdadeiro começo foi em 1957, com o Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia, com seus 6 países fundadores. Em 1973, registrou-se a primeira ampliação do bloco, com a entrada do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca. Em 1981, com a entrada da Grécia, a Comunidade Europeia passou a contar com 10 Estados-membros. Em 1986, um novo alargamento se deu através da entrada de Portugal e Espanha. A comunidade se consolidou com o Tratado de Maastricht, em 1992, quando ganhou o nome de União Europeia. Os tratados de Amsterdã, em 1997, e Nice, em 2001, permitiram à nova União adaptar-se aos seus novos desafios. A União Econômica e Monetária e a continuidade do processo de alargamento. Com 3 novos membros em 1995, 10 novos em 2004, e outros 2 em 2007, em 2013, acrescentou-se a Croácia como 28º membro. A União Europeia conta atualmente com 28 Estados-membros e abrange quase a totalidade do continente europeu. Em 2002, o euro tornou-se a moeda nacional e hoje 17 países adotam a moeda única e integram a chamada Zona do Euro. Em 2007, o Tratado de Lisboa deu à União Europeia as ferramentas para falar a uma só voz e aumentar sua influência em nível mundial, bem como tornar suas estruturas mais eficientes. A União Europeia é hoje um bloco econômico, político, cultural e social de 500 milhões de habitantes, que participam de um projeto de integração para o desenvolvimento de uma Europa democrática, livre e sustentável. Durante meio século, a existência da União Europeia garantiu a paz, a estabilidade e a prosperidade, ajudou a melhorar os níveis de vida, criou uma moeda única europeia e um mercado único sem fronteiras onde as pessoas, os bens, os serviços e os capitais circulam livremente. As principais instituições da União Europeia são o Parlamento Europeu, que representa os cidadãos, o Conselho da União Europeia, que representa os governos dos 28 Estados-membros, a Comissão Europeia, que é a administração encarregada de implementar as políticas comuns da União Europeia, e desde 2010, o Serviço Europeu para a Ação Exterior. Dotada de uma bandeira e um hino, a União Europeia adotou o dia 9 de maio como data oficial, em homenagem à Declaração Schuman, e escolheu o lema Unida na Diversidade, para representar a união dos europeus com suas diferentes culturas, tradições e idiomas, trabalhando pela paz e a prosperidade de seu continente. O Brasil é uma potência em ascensão no mundo. Em plena expansão econômica, política, social e cultural, o Brasil vem se afirmando como um novo ator econômico com influência global. Potência emergente, o país tem na União Europeia seu principal parceiro comercial e maior investidor. As relações econômicas entre a Europa e o Brasil são antigas e profundas. O Brasil é a 7ª economia mundial, mas se considerarmos a União Europeia como uma economia única, esta última fica sendo a 1ª economia mundial e o Brasil a 5ª. As relações comerciais entre a União Europeia e o Brasil refletem bem a importância desses 2 gigantes da economia mundial. Apesar da crise dos últimos anos, o comércio de bens entre os dois lados cresceu um 8% promédio. E o Brasil
E para o Brasil, a União Europeia fica sendo o primeiro parceiro comercial, com a participação no comércio do Brasil do 20% das exportações e importações. Para a União Europeia, o Brasil é o nono parceiro comercial. Os números dos investimentos estrangeiros são ainda mais impressionantes. Os investidores europeus têm acumulado os capitais no Brasil que são mais do que dos investimentos acumulados na China e na Índia juntos. E a União Europeia é o destino preferido dos investidores brasileiros. Mas isso é o que temos agora. E a nossa missão, a nossa visão é olhar para frente, as oportunidades ainda inexploradas. Por exemplo, na área da infraestrutura, a Europa tem empresas que são líderes tecnológicas mundiais e que já algumas delas estão auxiliando no Brasil na sua tarefa de modernização. Mas as oportunidades ainda são muitas. Nós pensamos que a melhor resposta para os desafios e as oportunidades no futuro é terminar pronto a negociação em curso entre a União Europeia e o Mercosul para um acordo de associação. Há cada vez mais brasileiros com acesso às oportunidades de vida que merecem. Há um grande potencial de crescimento no Brasil, também no mercado brasileiro. São cada vez mais as empresas brasileiras, algumas verdadeiras empresas mundiais, e estas conquistas económicas refletem-se na importância crescente do Brasil no mundo e na confiança que o mundo depositou no Brasil, por exemplo, para a organização de grandes eventos, como seja os Jogos Olímpicos em 2016 ou o Campeonato do Mundo de Futebol em 2014. Somos parceiros da União Europeia. Podem contar com o Brasil. Mas o que é muito relevante é, de fato, a existência no Brasil de um grande número de empresas de origem europeia que dá sustentação para o crescimento do país, que gera empregos, que gera inovação, ciência e tecnologia. E que nós achamos que essa relação Brasil-União Europeia é uma relação estratégica para o Brasil. Dentro disso, definimos uma comissão bilateral para tratar sistematicamente das nossas relações, em especial da questão dos investimentos. O relacionamento entre a União Europeia e o Brasil remonta aos momentos iniciais do processo de integração europeia nos anos 60. No entanto, só em 1984 se estabelece em Brasília a delegação das comunidades europeias, o que faz com que este ano possamos celebrar com muita alegria os 30 anos da delegação da União Europeia em Brasília, que foi consignada pelo Congresso Nacional naquela data. Então, nestes últimos 30 anos, assistimos a um espetacular, poderia dizer, desenvolvimento do relacionamento entre a União Europeia e o Brasil. Em 1992, assinamos um acordo de cooperação que põe em papel as linhas básicas do nosso relacionamento. Mais tarde, em 2007, na sequência de um encontro verdadeiramente histórico entre o presidente Lula da Silva e o presidente da Comissão Europeia, então o Dr. José Manuel Durão Barroso, estabelecem-se as bases de uma verdadeira parceria estratégica e desde essa data o nosso relacionamento não tem parado de crescer. Temos todos os anos cúpulas de alto nível em que os nossos presidentes se encontram. Temos também um fórum empresarial em que empresários de um lado e de outro do Atlântico se reúnem para fomentar o investimento e o relacionamento comercial. Temos um conjunto de parlamentares que efetuam visitas a um parlamento e ao outro, fomentando assim o diálogo interparlamentar. E temos um conjunto de 32 diálogos sectoriais envolvendo as mais diferentes áreas, o que mostra bem a capilaridade deste relacionamento. Ou seja, falamos de aspectos relativos aos direitos humanos, de questões relacionadas com aspectos macrofinanceiros ou económicos, falamos de ciência, tecnologia, educação, falamos também de aspectos mais políticos, como de segurança e defesa, luta contra as drogas e a imigração. Também, no quadro multilateral, se aprimorou este nosso relacionamento
enfrentando em conjunto os grandes desafios que a humanidade tem pela frente, como a questão das alterações climáticas ou do desenvolvimento sustentável. Fazemos-lo porque acreditamos em conjunto nos valores da democracia, nos valores da paz, da ideia de possibilidade de criação de uma sociedade mais justa e também porque acreditamos no Estado de Direito e na primazia da lei. Então, este nosso relacionamento tem muito para crescer no futuro. Nós temos duas áreas de cooperação técnica que se têm vindo a incentivar e que têm vindo a crescer. Uma cooperação técnica na área do desenvolvimento sustentado, que inclui a luta contra a pobreza, em que a União Europeia tem vindo a apoiar os programas brasileiros nessa área, a defesa dos direitos humanos e também a promoção do meio ambiente e a sua defesa. Conheça agora alguns dos projetos de cooperação da União Europeia destinados a somar esforços às iniciativas brasileiras e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. A maioria dos projetos apoiados pela União Europeia faz parte do Programa de Empoderamento de Atores Não Estatais e procuram reforçar as organizações da sociedade civil brasileira em nível local. Abrangem principalmente as regiões Norte e Nordeste do Brasil. A área outra onde temos vindo a trabalhar intensamente tem sido na área da ciência, da tecnologia e da inovação, que também tem um grande futuro de crescimento pela frente. Não há dúvida hoje do papel que assume, por exemplo, ciência, tecnologia e inovação, seja para o progresso dos países, como, por exemplo, a solução de questões como competitividade, né, energia, etc., seja, por exemplo, para a solução dos grandes desafios com que hoje se defronta a humanidade, como, por exemplo, as questões de mudanças climáticas e a fome, né? Brasil e Europa já cooperam em ciência e tecnologia, eu diria até há séculos, né? Sempre o Brasil representou um certo atrativo para pesquisadores europeus que vieram ao Brasil fazer pesquisas em várias áreas. Obviamente, essa cooperação teve uma aceleração, um incremento a partir de 92, quando houve a assinatura de um acordo bilateral entre o Brasil e a União Europeia, e mais ainda em 2003, quando se assinou um acordo específico de cooperação em ciência e tecnologia entre o Brasil e a União Europeia, né? Nos 7 anos do 7º Programa Quadro, isso significa de 2007 a 2013, né, o Brasil conseguiu aprovar praticamente 300 projetos, né, com a Comissão Europeia, ou seja, projetos onde instituições brasileiras, juntamente com instituições europeias e de outras partes do mundo, desenvolveram pesquisas em várias áreas, em vários temas, né? Atualmente, o Brasil tem um grande programa de internacionalização, eu diria assim, da sua ciência, chamada o Programa Ciência Sem Fronteiras, né? É interessante observar que, por exemplo, um destino tradicional dos estudantes brasileiros é ou a Europa ou os Estados Unidos. O Ciência Sem Fronteira, como eu disse, então, é uma iniciativa do governo brasileiro para internacionalizar mais a sua ciência, né? E isso tem recebido de parte da União Europeia um apoio bastante significativo, né? Tem se ampliado de uma forma bastante expressiva a ida de estudantes e também pesquisadores e professores brasileiros a desenvolverem pesquisas e a desenvolverem cursos de capacitação e de formação na Europa a partir desse programa. Como dá para perceber, estes são apenas alguns exemplos de como a cooperação União Europeia-Brasil atua em variados setores da sociedade brasileira, compartilhando conhecimento e promovendo práticas sustentáveis. Um trabalho que a cada dia dá mais sentido às ações de cooperação entre a União Europeia e o Brasil. Celebramos esse ano o 30º aniversário da delegação da União Europeia no Brasil. É para mim uma honra participar dessa celebração. Estou na casa desde a sua acreditação e, como uma das funcionárias mais antigas, tive o privilégio de acompanhar o crescimento e o estreitamento das relações entre o Brasil e a União Europeia. No início, a delegação contava apenas com 6 pessoas. Hoje, somos 49. Não só crescemos em tamanho, como crescemos também nas relações com o Brasil. Tenho muito orgulho do meu trabalho na delegação da União Europeia e sou muito grata a essa casa
que me acolheu na flor da idade e me permitiu crescer junto com a delegação da União Europeia em meu país. Estou segura de que estes últimos 30 anos fizeram a diferença entre o relacionamento da União Europeia com o Brasil e o nosso futuro será seguramente muito próspero.